pessoal! Vocês sabiam que desde 2015 a acupuntura se tornou uma especialidade dentro da odonto? Hoje eu trouxe o Dr. Mauro Tokura. Ele atua nessa área já há alguns anos e veio nos desmistificar essa especialidade. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Cris? E aí? Prazer é nosso. E aí, explica para o pessoal o que é realmente a acupuntura? Então, a acupuntura, pelo nome acupuntura, vem de origem latina, né, esse nome, trazido pelos jesuítas quando eles chegaram na China. Então, acus, né, agulha, puntura, picar. Tá? Porém, o grande lance da acupuntura é que eles se utilizam de agulhas para fazer uma movimentação da sua energética, tentando fazer o seu equilíbrio, entendeu? E assim, trazendo uma melhora na sintomatologia da sua queixa e também na parte emocional também, que ele atua. Porque, para dizer a verdade, a acupuntura, como ele atua nas porções mais sutis, como é a energia, ele tem que atuar primeiro numa estrutura que os chineses chamam de Shen, que é o espírito. E as emoções são os que são mais próximos a esse espírito. Então, a agulha não é simplesmente as picadinhas. O pessoal pensa que é só espetar. As emoções primeiro, né? Então, no sentido que as emoções desequilibradas trazem o desequilíbrio energético, o desequilíbrio energético traz o desequilíbrio fisiológico, se tornando patologia. Ah, que interessante. Tá? Então, dentro da odonto, aonde a gente consegue aplicar a acupuntura? Se a gente pensar no, igual você trouxe, né, o emocional, refletindo a fisiologia. Sim. Então, dentro da odonto, como eu sempre digo, a acupuntura por si só, ela não sobrevive. Ela está integrada a outras especialidades, né? Então, por exemplo, na área que eu mais atuo, sou especialista em DTM, né? Estou mestrando em DTM também agora. Ela pode ajudar no sentido das dores musculares, né? As dores articulares. Porque eu quero explicar não no sentido técnico da odontologia. Dentro da medicina chinesa, os músculos são controlados, vamos dizer assim, pelo fígado, pelo meridiano do fígado, não pela glândula fígado, pelo órgão em si, o fígado, né? Mas pela energia do fígado, que é a energia da madeira, que ele tem uma matriz emocional que é a cólera. Então, dentro da medicina chinesa, diz-se que pessoas nervosas, colerentas, têm mais tendência a ter dores musculares, por exemplo. Entendeu? Faz sentido. E problemas articulares, por exemplo, está relacionado com um meridiano chamado baço pâncreas. Tá? Então, o baço pâncreas, ele controla uma matriz emocional, que é o da reflexão, que se divide em preocupação e pensamento. Então, pessoas com pensamentos obsessivos, por exemplo, ou pessoas com muita condição de mania, tende a ter mais probabilidade de ter problemas articulares, porque a própria, a gente chama que é a doença da umidade, e o baço controla a umidade do nosso corpo. Olha só. Então, e aí com a acupuntura você consegue esse equilíbrio? Isso. Para dizer a verdade, todos nós, de certa forma, somos todos desequilibrados. Por quê? A gente vive numa sociedade que não nos permite ficar equilibrado emocionalmente, né? Então, nós somos muito baseados em questões materiais. E a medicina chinesa fala que o homem equilibrado, ele está entre o céu e a terra. Ele está no meio, parte céu e parte terra. Nós aqui somos muito da terra. Nós estamos sempre preocupados com as questões financeiras, questões materiais. Então, a medicina chinesa diz que somos todos desequilibrados. Então, a medicina tradicional chinesa, e a acupuntura é uma parte dela, a proposta é tentar trazer esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio energético, através da tentativa do equilíbrio emocional. Tá? Então, ele tem esse fator emocional dentro da medicina chinesa é muito importante.
tá? É uma das formas de diagnóstico, inclusive, tá? Então tem duas formas, uma a gente vê a parte física e a parte emocional, tá? Então essa é a condição da medicina chinesa. Mauro, você trouxe a questão da DTM, né? E existem outras áreas de indicação na odonto? Quais seriam essas áreas que o dentista que está clinicando pode pensar, não, esse caso eu posso indicar um acupunturista? Ou... Sim, como eu já disse anteriormente, a acupuntura por si, ela não vai sobreviver dessa forma dentro da odonto. Então ele tem que estar integrado com outras especialidades, por exemplo, na cirurgia. Né? Pacientes medrosos, cirurgia traz muita ansiedade para o paciente. Então pacientes que vão passar por cirurgia, pode ser por implante ou bucomaxilo, né? Eles podem fazer sessões antes para trabalhar a ansiedade, o medo mesmo, a matriz emocional, o medo, né? E também com esse equilíbrio trazer uma boa resposta biológica no pré-cirúrgico, no transcirúrgico e pós-cirúrgico. No transcirúrgico, os pacientes tendem a ter menor sangramento, né? Anestesia pega mais fácil também. Sim. Quando o paciente está equilibrado, os medicamentos são mais efetivos. Medicamento anti-inflamatório, o antibiótico, o anestésico também, né? Então o cirurgião vai ter um transcirúrgico muito mais tranquilo. E um pós-cirúrgico também, na parte da cicatrização, ela tem uma boa resposta também. Então pacientes que estejam assim, equilibrados energeticamente, ele tem uma resposta fisiológica muito boa também. Na dentística também, mesmo na parte mais básica, né? Compreender que o dentista por si, ele vê a cárie como uma doença focal, uma doença local, dentária, tá? Mas dentro da medicina chinesa, também a gente pode avaliar através dos grupos dentários, né? Existe um estudo dentro da medicina chinesa que grupos dentários também representam alguns desequilíbrios orgânicos e desequilíbrios emocionais também, tá? Não tentando entrar em outras coisas assim mais assim meio que exóticas ou fantasiosas, mas existe um trabalho sobre essa questão. Na periodontia, por exemplo, também essa questão de acúmulos de cálculos dentais em determinado local, porque tem pacientes com controle higiênico e que sempre tem tártaro, e o periodontista não compreende por que tem tanto acúmulo naquele local, certo? Aí ele fica diminuindo o intervalo entre as consultas, quando de repente ele poderia buscar uma terapia complementar, né? Por quê? Porque a gengiva, pessoal. A parte gengival, a parte periodontal, principalmente a gengival e mucosa, dentro da visão chinesa, da medicina chinesa, ela é controlada principalmente pelo baço, pâncreas, que nós falamos, e pelo estômago, certo? Então, essa condição. E também do intestino grosso, certo? São os meridianos, não estou falando da víscera ou do órgão em si, mas os meridianos que atravessam essa região, principalmente o estômago e o intestino grosso, é responsável pela saúde, pela a parte viçosa da mucosa e da gengiva. Legal. Mauro, você falou que ela atua diminuindo essa ansiedade. Isso aí me veio aqui na questão, não sei se vocês também, isso se aplicaria também nas crianças? Porque hoje, assim, tem criança muito agitada e que às vezes vai lá e toma alguma medicação, né, para baixar esse nível de energia, de ansiedade, para poder ser atendida. Tem essa aplicação também? Então, em crianças, aí a gente vai ter que ver uma questão da aceitabilidade da criança, porque é agulha, né? E criança não gosta muito de agulha, é meio que parece ser meio incompatível. Porém, existem pontos também na aurícula, acupuntura, na aurícula, terapia francesa, na orelha com aquelas bolinhas ou sementinhas que a gente pode fazer. Poderia ser efetivo. Fazer alguns pontinhos sem ser agressivo, né? Existe também outras técnicas também, né? Eu conheço
acupunturistas que só trabalham com crianças, que eles conseguem, inclusive, fazer pontos de acupuntura com agulha nesses pacientes. Hoje existe laser terapia também, né? Principalmente laser, o pessoal chama laser puntura, né? Então, pacientes com muito medo de agulha, pode-se fazer pontos localizados, assim, pontos sintomáticos para ansiedade, por exemplo, né? Legal. Então, pessoal, algumas semanas atrás eu trouxe um vídeo sobre odontologia integrativa. Se você não assistiu, vai aparecer o link em algum lugar dessa tela. E hoje eu trago o Mauro aqui porque a acupuntura hoje ela faz parte dessa nova visão da odontologia, né, Mauro? Comenta um pouco sobre isso pro pessoal aí, abrindo essa cabeça. Pois é. Então, como eu estava dizendo, né, em toda a entrevista, eu sempre dei ênfase em questões assim do tipo o dentista com essa visão focal, né, mais antiga, certo? Ele estava restrito à estrutura dentária, estrutura da gengiva e dos tecidos moles da boca. Tá? Hoje a própria necessidade da odontologia, dentro dessa expansão, citamos até a questão da harmonização facial, né? Sim. Que ele expandiu de certa forma. Não é mais só dente, sim, né? A área de atuação do dentista. E com isso o dentista também começou a se preocupar com a questão da saúde geral do paciente, né? Agora, a acupuntura, ela é assim, vamos dizer, uma terapia que não somente foca a questão focal, quer dizer, está dentro da sua especialidade, mas também da questão sistêmica, né, do seu corpo em si, da sua saúde geral, e dentro também dessa questão ele expande um pouco mais, tendo o seu corpo em relação com a natureza, principalmente com as questões climáticas até, certo? Então, um dia mais frio, que o paciente reclama mais de dor ou algo nessa linha? Então existe essa questão, por exemplo, que esse frio, se você estiver desequilibrado, esse frio acaba penetrando no seu corpo, dando um desequilíbrio energético e criando uma doença que está relacionada ao frio, que muitas vezes é uma gripe. Sim. Certo? Ô Mauro, eu mesma acreditava que, por exemplo, no caso pré-cirúrgico, igual você trouxe, o paciente vinha a uma consulta na acupuntura, um pouco antes da cirurgia, já ia para a cirurgia e acabava. Essa risada aí é porque todo mundo acha que é isso e na verdade não é bem assim. Até você pode fazer uma sessão um pouquinho antes da intervenção cirúrgica, porém pacientes muito medrosos, muito ansiosos, é sempre bom fazer um preparo muito anterior, né? Um mês antes, até fazendo quatro sessões, né? Uma sessão semanal, fazendo gradativo, né? Isso, porque existem pacientes que têm terror, né? Terror, falou a palavra cirurgia, a parte fisiológica já modifica toda, né? Fica hipertenso. Não, tem paciente que às vezes só de você falar que vai ao dentista. Quantos de vocês não tem paciente que sempre fala, doutora, minha mão tá suando, né? Então realmente vem desse pacientes que chegam a ter lipotímia na cadeira, né? Síncope, né? Desmaia mesmo, de tanto medo. Então pacientes que o colega cirurgião sabe que aquela paciente vai ser problemática na intervenção, é sempre bom, né, fazer uma indicação assim para pacientes, porque hoje existem pacientes que não aceitam tomar medicamentos calmantes, né, ansiolíticos, né? Então eles falam, não, eu não tomo remédio. Então eu creio que a acupuntura seja uma opção muito, muito viável, né? Legal. Aí, pessoal, fica a dica, né? A ideia é realmente abrir a cabeça, abrir o leque de opções. Hoje a gente não pode deixar o paciente na mão ou engessado, né? Sim. Não, fica tranquilo, vai resolver? Vai, mas às vezes até o seu conforto operatório vai ser melhor se o paciente for preparado bem antes. Sim. Né? Eu quero enfatizar que a acupuntura também não substitui o psicólogo nem o psiquiatra, certo? Alguns casos. Sim. Porque cada um tem que atuar dentro da especialidade. Por isso que existe especialidade na medicina e existem profissões também. A acupuntura, ele é, como eu falei, integrativo, certo? Uma pacientes terapia problemáticos.
problemáticos mesmo, precisa de um psiquiatra, um psicólogo acompanhando. Maravilha! Então, se você ficou com mais alguma dúvida, deixe o seu comentário e se inscreve no canal, que toda semana tem um vídeo novo para você.